Que a graça e a paz de Deus estejam com você, meu querido irmão, minha querida irmã que acompanha conosco esta leitura, meditação e oração em torno da Palavra de Deus. Eu sou o Padre Guilherme, sou da Paróquia São Jorge, da cidade de São Jorge, em Santo André. Este é o programa Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André e da TV+. Hoje é domingo, nós estamos no terceiro domingo da Páscoa, dia 26 de abril. Evangelho de hoje, segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste terceiro domingo da Páscoa, nós contemplamos esta belíssima experiência dos discípulos de Emaús. É uma experiência com o ressuscitado. Para nós, hoje, é mais fácil compreender: Jesus morreu, passou pela morte, venceu a morte e ressuscitou. Mas para os discípulos, para aqueles que estavam junto com Jesus naquele tempo, isso era um pouquinho mais difícil. Então eles, enquanto Jesus não enviou o Espírito Santo, muitos discípulos de Jesus ficaram como que desanimados. Então tudo aquilo que tinham aprendido, tudo aquilo que esperavam, havia fracassado. Eles pararam no episódio da cruz. Pensar na cruz é necessário para todos nós, porque todos nós vamos passar por ela, se não estamos passando. Mas não podemos ficar na derrota da cruz. Passando pela cruz, Jesus venceu a morte. Passando pela cruz,
nós também vamos vencer. E eles então, tomados pelo desânimo, se afastaram da comunidade e foram voltar para Emaús. Todas as vezes que nós nos afastamos da comunidade, nos afastamos da nossa vida de fé, nós temos muita dificuldade em reconhecer Jesus. Como eles, viram o ressuscitado, mas não entenderam, não sabiam que era ele, não reconheceram. Então que nós nunca nos afastemos. Não podemos nos acostumar com este modo como estamos vivendo a nossa fé. Ela não pode se transformar numa fé virtual, isolada. Esse é um momento pelo qual estamos passando, mesmo sendo igreja doméstica. Mas precisamos estar na comunidade. E aí então, Jesus, caminhando com eles, começou a explicar toda a Escritura, falar da lei, falar dos profetas e mostrar que tudo aquilo que aconteceu era necessário. Como é necessário para cada um de nós. É necessário passar pela cruz para podermos viver a vida nova que Jesus nos dá. E aí então, Jesus fica com eles e aí, no momento da refeição, naquela comunhão, ele então repete os gestos eucarísticos, toma o pão, dá graças, reparte entre eles, e ali, ao partir do pão, eles reconheceram Jesus. Assim que os olhos e o coração deles se abriram, o ressuscitado desapareceu. Então, quando nós temos a certeza de que Jesus está em nós, não precisamos vê-lo pessoalmente, mas contemplá-lo na palavra, na Eucaristia e na vida, na face dos nossos irmãos e irmãs. E aí eles voltaram para testemunhar. Então que nós possamos reconhecer Jesus ao partir do pão, reconhecer Jesus que nos anuncia a palavra e viver com coragem a nossa fé, sem desanimar, sem nos afastar da comunidade, sem deixar com que a nossa fé fique fria, sem graça, mas muito pelo contrário, que seja renovada, que seja transformada e que nós possamos então dar este bonito testemunho a este mundo. Neste dia do Senhor, você é convidado a celebrar a Eucaristia na sua casa, fazer a sua comunhão espiritual. Então procure aí na sua comunidade, ou se não, também no próprio perfil da nossa diocese, nós temos as celebrações do nosso bispo, então não falta oportunidade para celebrarmos juntos a Eucaristia e entrarmos em comunhão com Jesus, reconhecendo-o ao partir do pão. Neste dia, desça e permaneça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo abençoado.